Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo 47. Aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite que irá mexer com a tua vida. E como eu disse na abertura deste culto, Deus trouxe você aqui neste lugar para abençoar você, para falar com você nesta noite. Deus tem uma palavra especial para a tua vida através desta mensagem. Amém? Ezequiel, capítulo de número 47, do versículo de número 1 ao verso de número 12. Eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, água que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem para a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem essas águas, tornarão saudável a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus cachos e os seus pântanos, os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá as suas folhas, nem faltará o seu fruto, nem seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. Amém? Nós vemos aqui nesse texto uma visão a qual Deus dá para o profeta Ezequiel, uma visão daquilo que Deus iria fazer com o povo, porque o povo já se encontrava praticamente morto de esperança, morto de fé, morto de
tempo ali aprisionado na Babilônia, por passarem tanto tempo preso nas mãos do inimigo. E Deus então olhando ali para o sofrimento daquele povo, olhando para a angústia que havia dentro do coração daquele povo, Ele dá esta visão ao profeta, daquilo que Deus iria fazer. E Deus usa ali um rio para ilustrar, para mostrar para o profeta o agir, o trabalhar, né, a maneira a qual Deus faz para restaurar, para resgatar o ser humano. Quando se fala de água na Bíblia, vem falando de vida. E aqui Deus está mostrando para Ezequiel que saía um rio do altar do templo, e este rio corria em direção ao oriente, e ele desaguava no Mar Morto. Por que o Mar Morto tem o nome de morto? Porque as águas daquele mar, as águas daquele lugar eram muito salgadas, e por serem tão salgadas não havia vida naquele mar. E Deus vem dizendo aqui, mostrando para Ezequiel que por onde aquele rio passava, ele ia transformando tudo. Por onde aquele rio passava, ele ia dando vida a todas as coisas. Amados, eu não sei como que está o teu sentimento, eu não sei como que está a tua fé, eu não sei como que está a tua vida espiritual. Mas Deus manda dizer para você que a partir de hoje, Deus vai te dar vida. A partir de hoje, Deus vai restaurar você. A partir de hoje, Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai restaurar os teus dons espirituais. Deus vai restaurar a tua vida espiritual. Aleluia, Jesus. Aleluias. Talvez você tenha chorado, você tenha clamado, você tenha se lamentado diante de Deus. Porque você tem olhado para a situação da tua vida, você tem olhado para a tua casa, você tem olhado para a tua família, você tem olhado talvez até para o teu emprego, e tem se lamentado e dito: meu Deus, até quando isso? O povo de Israel lá na Babilônia se lamentavam: até quando? Até quando? Talvez você já perdeu a esperança, já morreu a esperança no teu coração de você ver a tua família transformada, de você ver o teu esposo liberto, de você ver a tua esposa liberta, os teus filhos libertos. Talvez você já perdeu a esperança de receber de Deus a cura. Mas nesta noite, Deus tem uma palavra que irá levantar o teu ânimo, irá levantar a tua fé, irá levantar a tua vida espiritual, para que você creia no Deus do impossível. Amém. O que eu quero falar com você nessa noite, a palavra que Deus me deu através deste texto aqui para falar com você, vem trazendo aí uma pergunta que é muito importante você refletir nessa pergunta: em que nível você está diante de Deus? Em que nível você está na presença de Deus? Talvez você tenha questionado a Deus e questionado a si mesmo: mas por que as coisas não acontecem para mim? Por que acontece com todo mundo menos comigo? Por que as coisas, as pessoas são abençoadas menos eu? Tudo depende, amados, do nível a qual você está diante de Deus. Tudo depende do nível a qual você se encontra na presença do Senhor. Eu quero falar com você aqui sobre 5 níveis para você estar diante de Deus. Quando Ezequiel começa a ver aquele rio fluindo do altar do Senhor, ele está em pé na porta do templo, como diz aí o verso de número 2:
E ele me levou para a porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Amados, aquela pessoa que se encontra na porta do templo, ela não consegue desfrutar da graça de Deus na vida dela. Ela não consegue desfrutar das bênçãos de Deus para a vida dela. E o que seria isso? Estar à porta do templo. É aquela pessoa que não é comprometida com as coisas de Deus. É aquela pessoa que vem na igreja, senta, assiste o culto, ouve a palavra, volta embora e nada muda na vida da pessoa, e ela não faz nada para as coisas mudarem. Isso é a pessoa que está na porta do templo. Ela só contempla, ela só vê a glória de Deus, a bênção de Deus, a transformação de Deus na vida das pessoas, e ela mesmo não se desfruta disso. Esse é o primeiro nível a qual muitas pessoas se encontram. Vem para a igreja por vir, está na igreja por estar, para preencher um tempo. Às vezes ela não tem interesse nenhum, em praticar a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que os milagres de Deus, as bênçãos de Deus acontecem na nossa vida, não é com um passo de mágica, não. Você tem que se empenhar, você tem que obedecer, você tem que cumprir a palavra de Deus, você tem que ser obediente a Deus, para que as bênçãos venham até você e te alcancem. É o que Deus diz lá em Deuteronômio. Deus falando ali através da boca de Moisés para o povo. Deuteronômio capítulo 28. Se o povo obedecer, se o povo cumprir os estatutos de Deus, todas essas bênçãos virão e lhes alcançarão. Agora, a pessoa que está na porta do templo, ela ouve testemunho de bênção de um irmão, ela ouve a transformação de Deus, ela vê a transformação de Deus na vida de outro irmão, ela vê um irmãozinho sendo abençoado, sendo próspero, tendo ali mudanças, e ela nada, porque não tem comprometimento com as coisas de Deus. Ezequiel, enquanto ele estava em pé ali na porta do templo, ele só via a água que corria, ele só contemplava aquele rio que saía do altar de Deus e corria em direção ao oriente. Mas de repente, um homem, um anjo de Deus, pega ali uma vara de medir e mede ali 1000 côvados e diz para Ezequiel: vem. Ezequiel entra dentro daquela água e ele começa a andar dentro daquela água. Amados, se você quer contemplar a glória de Deus, a bênção de Deus na tua vida, o poder de Deus, a transformação de Deus, seja na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu emprego, seja onde for, se você quer contemplar a transformação de Deus, você tem que entrar na água de Deus, no rio de Deus. Não basta você só ficar na porta do templo, ou seja, não basta você só ser um frequentador na igreja. Você tem que se comprometer com as coisas de Deus, senão a tua vida vai ficar sempre a mesmice. Você só vai ver as pessoas sendo abençoadas e nada acontece na tua vida. Ezequiel, na hora que ele entrou dentro daquele rio, e ele andou ali à medida que o anjo mediu, aquele homem mediu, ele disse aqui que as águas, quando ele chegou lá onde o anjo mediu, o homem mediu, as águas davam onde? No tornozelo. O que isso daí quer dizer para nós, amigos? Esse é o nível de número 2. Você pode estar na presença do Senhor. O que seria isso daí? É o começo de uma caminhada comprometida com o Senhor.
É o começo, quando você compromete a tua vida com o Senhor, e você começa a caminhar com Deus, você começa a caminhar, a obedecer a palavra de Deus, amados, a tua vida vira uma maravilha. A tua vida é só alegria, a tua vida é só prazer, porque você está comprometido com o Senhor, você está caminhando na graça de Deus, você está caminhando nas bênçãos de Deus. Imagine você dentro de um rio, onde as águas daquele rio só encobrem o teu tornozelo. Você vai fazer festa, não vai? Eu vejo por mim, eu faria a maior festa, chutaria água nos outros, né? Sapatearia dentro d'água, pulava dentro d'água. A caminhada com Deus, amados, é assim. Você é feliz, você é alegre, você desfruta dos prazeres que Deus te dá. Você salta, você pula, você grita, você bate palma, você canta louvor, porque você está desfrutando da graça de Deus. E não importa o problema que venha contra você, não importa a luta, não importa a dificuldade que você está passando, você está louvando, você está glorificando, você está saltando, você está bendizendo, você está pulando muralhas, porque você está comprometido com Deus, você está na presença de Deus. Glória a Deus. Depois, aquele homem mediu mais 1000 côvados, como diz aqui a palavra do Senhor. E aí as águas deram onde? Nos joelhos. Terceiro nível, e na presença de Deus. Quando as águas estão no joelho, amados, já não dá para fazer tanta festa mais. Quando as águas estão no joelho, já não dá para você saltar com facilidade mais. Já não dá para você chutar a água com mais facilidade, porque você vai ter que fazer mais forças para empurrar a água. Isso daí mostra os momentos que às vezes se torna difícil a nossa caminhada com Deus. E é neste momento em que você tem que criar na tua vida uma vida de oração. É você botar o teu joelho no chão e clamar o nome do Senhor. Esse é o terceiro nível que você tem que estar na presença de Deus, amados. Você tem que criar uma vida de oração. Se a tua família está com problema, se você está enfrentando dificuldade, se a tua caminhada está difícil, dobre o teu joelho ao chão, clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor, e Ele fará maravilhas na tua vida. Não é você se lamentar, não, é você criar uma vida de oração. Quando as águas estavam no joelho de Ezequiel, ele começou a caminhar com mais dificuldade. Isso representa para nós, amados, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as lutas, os problemas. É momento de você orar, é momento de você dobrar o teu joelho, é momento de você clamar ao Senhor. Quantas lutas você tem passado? Quantas dificuldades têm surgido na tua vida? Mas é necessário você aprender, a partir de hoje, a criar uma vida de oração. Às vezes as coisas não têm acontecido na tua vida porque você não tem orado. Ao invés de você orar, você se lamenta. Ao invés de você clamar a Deus, você murmura. Ao invés de você dobrar o teu joelho e buscar a presença de Deus na tua vida, você quer se exaltar, você quer se esbravejar, você quer ficar bravo com Deus e o mundo. Para você ver a transformação de Deus na tua vida, você tem que passar por esse processo. Momentos em que você tem que dobrar o teu joelho, clamar, buscar, pedir a Deus a misericórdia dele sobre a tua vida. Aleluia. Aquele homem mediu mais 1000 côvados e disse para Ezequiel: venha
Ezequiel foi até onde aquele homem mediu, e as águas davam nos lombos, pela cintura. Se tornou mais difícil ainda a caminhada. O que Deus quer falar com você, amados? Se você quer transformação de Deus para a tua vida, é necessário, é hora, não é necessário não, é hora de você se envolver com o trabalho na casa de Deus. É hora de você se envolver com os afazeres na casa de Deus, com o trabalhar. É momento de você buscar de Deus o ministério para a tua vida. É momento de você trabalhar para a obra do Senhor, você evangelizar, você orar para as pessoas. É momento de você começar a fazer visita. É momento de você se empenhar na obra de Deus para que você alcance a mudança, a transformação de Deus para a tua vida. Não é você se estacionar, não. Não é você parar. Quantas pessoas estão desistindo dos seus ministérios que Deus tem dado? Quantas pessoas estão abrindo mão da obra do Senhor? Não querem trabalhar mais para Deus, não querem se envolver mais com a causa do Senhor, e ainda quer que Deus abençoe. Amados, não vai acontecer se você não se comprometer com Deus. Se você não ter uma vida de oração, se você não trabalhar para Deus, você não vai ver a glória de Deus na tua vida. Não adianta você pedir, sendo que não está fazendo nada. Imagine você chegar lá no teu trabalho, ficar o mês todo sentadinho ali sem fazer nada, cruzar os braços, sem fazer nada. O que vai acontecer no final do mês? Você vai tomar uma conta na cara, né? Vai ser dispensado, mandado embora. E às vezes com Deus fazemos assim. Não temos compromisso com a igreja, não temos compromisso com a obra de Deus, não temos compromisso com o ministério e queremos receber de Deus as bênçãos. Você está vendo por que você tem clamado, murmurado, lamentado e nada tem acontecido? Depende de você. É você se empenhar, se comprometer com as coisas de Deus. Depois aquele homem mediu mais 1000 côvados. E aí a coisa ficou complicada. Porque Ezequiel diz assim, aí no verso de número 5: mediu ainda outro 1000, e já era um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Agora, amados, fica mais difícil ainda para Ezequiel. E o que isso quer dizer para nós? O que é você passar a nado no rio de Deus? Isso daqui quer dizer, amados, que você tem que aprofundar-se nas coisas de Deus. Você tem que se envolver, você tem que mergulhar de corpo e alma nas coisas de Deus, para que você veja a transformação, a glória do Senhor. Amém. O nível de número 5 que nós estamos vendo aqui. O que é este nível de número 5 na presença de Deus? É aquele momento em que Paulo diz assim: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. O meu viver que tenho nessa carne aqui é para a glória do Senhor. O meu viver é Cristo, e se eu morrer vai ser lucro na minha vida. Isso é você passar o rio a nado, isso é você mergulhar nas coisas de Deus, isso é você estar no nível
nível 5 diante de Deus, e aí você verá a glória do Senhor na tua vida. No momento em que Ezequiel mergulha naquele rio e sai nadando no meio daquelas águas, Deus leva Ezequiel à margem do rio, e quando ele sai na margem do rio, ele levanta, ele sai daquelas águas, e ele contempla ali o poder de Deus, ele contempla a transformação, ele contempla a vida de Deus sobre aquela terra, porque nas margens do rio estavam cheios de árvores. Amados, se você quer milagre de Deus para a tua vida, mergulhe nas coisas de Deus. É Jesus Cristo que tem que viver na tua vida. Se você quer ver milagre de Deus, é Jesus quem tem que comandar a tua vida e não você. Enquanto Cristo não estiver vivendo em você, você não vai ver a transformação, você não vai ver o milagre de Deus. Tua vida vai ficar sempre na mesmice. Mas no momento em que Cristo passa a viver em você, você vai contemplar a glória de Deus. Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7: se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados, você tem que mergulhar em Deus, você tem que mergulhar nas coisas de Deus, você tem que se aprofundar nas coisas de Deus, você tem que se envolver de corpo e alma nas coisas de Deus, senão Deus não vai agir na tua vida. Não adianta você pedir, se você não se comprometer. E muitas pessoas, às vezes até ouvem uma mensagem como essa, e diz assim: eu vou mudar, eu quero ver a bênção de Deus, eu quero ver a glória de Deus na minha vida, eu vou mudar, eu vou me comprometer com Deus. Mas quando é no culto de quarta-feira, que é estudo bíblico, não está na igreja. Quando é no culto de sexta-feira, que é culto de oração, não está na igreja. Que comprometimento é esse? Está na porta do templo, só olhando. Só olhando. Se você quer ver milagre de Deus, quer ver mudança, quer ver transformação, seja na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus parentes, se você quer ver o agir de Deus, então comprometa com as coisas de Deus. Seja um cristão comprometido. E esteja ao nível mais alto que você possa estar, mergulhado nas coisas de Deus. Não adianta, amados, não adianta você pedir, sem nada fazer. Você vai perder teu tempo. E a intenção de Deus aqui era fazer tudo ser transformado. Olha, Ezequiel, quando ele mergulhou naquele rio e saiu do outro lado, olha o que diz aí a palavra do Senhor no verso 7: tendo eu voltado, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Amado, sabe o que isso quer dizer para você? Que quando você mergulhar nas coisas de Deus, quando Cristo passar a viver na tua vida, você vai contemplar a abundância de bênçãos sobre a tua vida, você vai contemplar a bonança de Deus sobre a tua vida, a partir do momento em que Cristo estiver em você, e você comprometido com o Senhor. Às vezes nós dizemos assim: olha, Deus é tudo na minha vida, Deus é tudo, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas basta levantar um probleminha, a pessoa não quer saber mais de igreja, ou então ela não tem um compromisso de ser frequente todos os cultos. Isso daí, se for depender da tua vontade, você não vem, viu? Amados, se a obra de Deus depender da nossa vontade, ela nunca vai ser realizada. Então não pense você: o dia que eu estiver animado, que eu estiver disposto, eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus, eu vou fazer visita. Se você estiver pensando assim, você nunca vai fazer nada.
obra de Deus depende do teu esforço, do teu empenho. É você se esforçar. Porque no momento em que você começar a esforçar, Deus vai abençoar a tua vida ricamente. No momento em que Ezequiel mergulha nas águas, ele contempla ali a transformação que aquelas águas estavam fazendo por onde passava. E Deus ainda diz mais, que aquelas águas iam desaguar lá no Mar Morto, ia dar vida lá no Mar Morto. Como eu disse há pouco aqui, o Mar Morto tem esse nome porque ele é um mar muito, as águas é muito salgada, e ali não tem peixe. Tenta você jogar um pouquinho de sal no teu olho para você ver. Agora imagine os peixes dentro de uma água assim. Por isso que não tinha vida ali. Mas Deus fala para Ezequiel: olha, por onde essas águas passaram, vai haver vida. Por onde essas águas passarem, tudo será transformado. Amados, se Jesus entrar na tua vida vai ser transformada. Porque Jesus diz que Ele é a fonte da água viva. Ele é a fonte. Ele tem que estar dentro de você. Aleluia. Ainda continua dizendo aqui o versículo de número 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e encontram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis o mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, tudo viverá. Amados, se você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração, se você deixar Jesus Cristo comandar a tua vida, por onde você passar haverá vida, por onde você passar haverá bênção. Eu entendo aqui nesta palavra, o Espírito Santo de Deus interpreta ao meu coração da seguinte maneira: que onde houver viventes que vivem em enxame, viverá por onde quer que passe este rio. Sabe o que isso quer dizer? Se a palavra de Deus, se Jesus Cristo e você estiver mergulhado nas coisas profundas de Deus, a tua família, consideramos assim como um viventes em enxames, a tua família será transformada. A tua família será uma liberta. A tua família será uma bênção. Mas depende de você. É você quem tem que comprometer com as coisas de Deus, não é a tua família. Depende de você. Não adianta você querer falar de Jesus, não adianta você querer trazer os teus parentes para Jesus, se você não tem uma vida comprometida com Ele. Aleluias. Ainda diz assim que haverá muitíssimos peixes. Quero dizer para você que haverá muitíssimas promessas de Deus para a tua vida. Amém. A partir do momento em que você mergulhar nas coisas profundas de Deus, a partir do momento em que você assumir um compromisso com Cristo, a partir do momento em que Cristo passar a viver dentro de você e comandar os teus passos. Não é você querer comandar os passos de Jesus, não. É Ele quem tem que dirigir os teus passos. Entenda uma coisa, amados: enquanto Ezequiel estava andando por ele mesmo, ele estava só na porta do templo olhando a bênção de Deus. Mas a partir do momento em que ele começou a seguir aquele homem dentro daquele rio, ele começou a aprofundar nas coisas de Deus, e ele pôde ver ali a bênção, a mudança, a transformação que ocorreu. É necessário você se comprometer com as coisas de Deus. Não chega de olhar para você mesmo, chega de olhar para aquilo que os outros pensam de você.
Chega de olhar para aquilo que as pessoas falam de você e comece a olhar para aquilo que Deus acha, para aquilo que Deus tem e para aquilo que Deus quer de você. Não importa aquilo que vão falar, já louvamos aqui nessa noite. Não importa para onde você foi, não importa o que você fez, Deus tem um compromisso com você. Deus quer abençoar a tua vida. Glória a Deus. Fale quem quiser falar. Se você estiver bem com Deus, um dia as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na tua vida. Agora, enquanto você fica olhando para aquilo que as pessoas estão falando de você, você nunca vai receber a bênção de Deus. Você nunca vai ser uma bênção. Amados, ninguém conhece o teu interior a não ser você e Deus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua fraqueza. Deus sabe que nós somos falhos. Agora, Deus sabe também do que você é capaz. A palavra de Deus diz que Deus colocou um potencial muito grande dentro de nós. E esse potencial é o Espírito Santo de Deus. E Ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Você tem autoridade, você tem poder. Você pode entrar na presença de Deus. Você pode mergulhar nas coisas de Deus, porque o véu já rasgou de alto a baixo, através da morte de Jesus Cristo, e te deu livre acesso ao trono de Deus. Se aprofunde nas coisas do Senhor, amados. Não fique se lamentando porque as coisas não dão certo para você, mas se aprofunde nas coisas de Deus, e tudo será transformado. Eu quero dizer para você aqui, amados, que você será alimento para muita gente. Não que as pessoas vão devorar você, mas você levará a palavra, o pão da vida, para muitas pessoas famintas de Deus. Você será remédio para muitos enfermos. As pessoas vão receber a tua oração e elas vão ser curadas no nome de Jesus, porque você se comprometeu com Deus. E a palavra, quem fala isso para você, não é palavras minhas. Olha aí o versículo de número 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não envelhecerá as suas folhas, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Amados, Deus quer usar você como instrumento aqui nesta terra, mas você tem que se comprometer com Deus. Não basta você querer, não basta você ter vontade, você tem que se empenhar, você tem que se mergulhar nas águas profundas de Deus. Suba ao nível 5 e esteja na presença de Deus, e verás a transformação, a glória do Senhor para a tua vida. Aleluias. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam.